o afastamento de Witzel e as prisões no Distrito Federal, a suspensão do Renda Brasil e as incertezas da LGPD. Isso e muito mais hoje no Papo Democrático, seu compilado semanal de política brasileira. Eu sou o Pedro Pitang e seja muito bem-vindo. Fala galera, aqui é o Atanã e eu não acredito em projeto de lei sem previsão orçamentária. E aí pessoal, Carlos aqui do Papo Democrático, e nem só de reforma tributária vive o Legislativo, também tem a Lei Geral de Proteção de Dados, meu senhor. Hoje nosso querido Vinícius, nosso residente em São Paulo, não está presente porque justamente ele está passando por uma mudança, mas vai ter muito Vini ainda nas redes sociais e também na próxima semana. A semana política mal começou e eu já desconsidero pacas, porque duas unidades federativas aqui do Brasil já chamaram a atenção e ganharam destaque não só nas redes sociais, mas nos noticiários locais e também nos noticiários que circulam o Brasil afora. Logo na terça-feira, no Distrito Federal, aconteceu a prisão do secretário do Estado de Saúde, o senhor Francisco Araújo, oriundo da Operação Falso Negativo, que apura indícios de fraude na compra e nos contratos licitatórios para a compra de testes para a Covid-19. Nesse caso, não só o secretário foi preso, como também a alta cúpula que tomam as decisões e que também elaboram as fases licitatórias também foram presos nessa mesma operação. Com a prisão acontecendo logo pela manhã de terça-feira, todo o ambiente político no Distrito Federal começou a ganhar notoriedade e também começou a esquentar durante o resto da semana. No horizonte, como resultado em termos da Câmara Legislativa do Distrito Federal, a aclamação pela instalação de uma CPI, que é a Comissão Parlamentar de Inquérito dessa pandemia, para apurar as decisões do governo do Distrito Federal, acabaram novamente sendo comentadas nos corredores da CLDF e acabou ganhando força e adesão, inclusive de parlamentares, tanto da Câmara dos Deputados quanto do Senado Federal, que foram à CLDF entregar uma carta, um manifesto em favor da abertura da CPI. A CPI ela é liderada hoje pelo deputado Leandro Graz e logo na quinta-feira a deputada Jaqueline Silva do PTB também assinou, concluindo assim as necessárias 13 assinaturas para a abertura da CPI. Nesse caso, enquanto a gente grava, o secretário ainda permanece preso, e eu digo enquanto porque a defesa do secretário entrou com o habeas corpus na justiça e esse habeas corpus acabou sendo negado. Enquanto isso, na sexta-feira, o famoso sextou ficou por conta do Rio de Janeiro, com o afastamento do governador Wilson Witzel do seu cargo. Lembrando que esse afastamento é um afastamento temporário de 180 dias e foi uma decisão monocrática do ministro Benedito Gonçalves do STJ. Lembrando que essa decisão ainda será deliberada pelo colegiado do STJ, com previsão de acontecer na próxima semana, na terça-feira. No caso, também foram alvos dessa mesma operação que afastou Wilson Witzel, a sua esposa Helena Witzel, o vice-governador Cláudio Castro, também do PSC, e o presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, André Siciliano, do PT. Além disso, também foram alvos da operação, porém em termos de prisão, o pastor Everaldo, presidente do partido do governador Wilson Witzel, e o ex-secretário de Desenvolvimento Econômico, Lucas Tristão. Peça-chave no descontentamento na relação entre o Poder Legislativo carioca e também o governador Wilson Witzel. Para a gente ter uma noção da complexidade dessa operação e dos desdobramentos no caso do Rio de Janeiro, a Justiça determinou 83 mandatos de busca e apreensão de celulares, computadores e documentos no Rio de Janeiro e mais 7 locais fora do Rio, contando também no Uruguai. Pois bem, eu aqui me aproprio de uma fala do nosso colega Atanã. Às vezes a realidade é maior que a narrativa e a pandemia demonstrou uma certa fragilidade do Estado, não só em executar ações contra o coronavírus, mas também na administração pública a nível estadual e também municipal. E a reflexão que eu deixo para você, caro ouvinte, é o seguinte: a crise gera oportunidades. São oportunidades para a gente fisgar novos corruptos ou oportunidades para novas corrupções ou velhas práticas políticas que mancham o Estado brasileiro? Não, eu quero só dizer que os estados brasileiros são dignos de um roteiro de Game of Thrones. Assim, é tipo Game of Guanabara, sabe? Porque a quantidade de personagens e a quantidade de desdobramentos e a quantidade de coisas acontecendo é surreal, surreal. Mas, Pitanga, eu queria só entender melhor como é que fica agora, com o afastamento do Witzel, a linha sucessória no governo. Explica pra gente melhor isso.
Isso, vamos entender mais ou menos como é que fica agora o governo do Rio de Janeiro. No caso, Cláudio Castro, vice-governador, também é alvo de busca e apreensão. E caso ele seja impedido de assumir o governo do Rio de Janeiro, sobra então para o nosso querido presidente da Alerj, o senhor André Siciliano. Porém, André Siciliano também foi alvo de busca e apreensão nessa rodada, e caso ele não tenha capacidade de assumir o cargo do governo do Rio de Janeiro, quem assume é o presidente do TJRJ, que é o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, o desembargador Cláudio de Melo Tavares. Pitanga, pelo que você me disse aí, então a minha esperança é que o técnico do Vasco aí seja o próximo governador do Rio de Janeiro, né? Se a gente contar aí todo mundo que está sendo investigado, acho que talvez aí o Ramon possa ser governador do estado. Mas saindo um pouco da brincadeira, todo mundo que acompanhou os noticiários nos últimos dias percebeu que o afastamento do Witzel foi muito contestado por alguns juristas, né? Porque a decisão, de certa medida, pode ser sim considerada monocrática, né? Foi um afastamento por um ministro do Superior Tribunal de Justiça. Então, em termos de impacto disso, né? Em termos constitucionais e até democráticos, é muito complicado a gente tentar aferir, né? Se é uma atitude em termos de regimento, em termos de lei, se ela realmente pode ser enxergada de forma positiva, né? Eu entendo realmente que práticas criminosas, e aqui eu não estou passando pano aqui para quem é corrupto ou para quem se apropria de dinheiro público, mas como bom institucionalista que eu sou, né, eu acredito que as regras institucionais elas têm que ser seguidas, né? Eu entendo que depois assim da Operação Lava Jato a gente percebeu o tanto que isso acontece, né? O tanto que decisões da justiça muitas vezes, mesmo que tenham objetivos positivos em termos de impacto geral, que a forma como elas são tomadas podem não observar necessariamente a lei, né? Se eu não me engano, acho que até o governador de São Paulo se pronunciou falando que é uma prisão um pouco contestada, né? O processo que foi submetido ao Witzel ainda não está muito claro se é válido ou não. O que importa é que agora o vice-governador é governador, mas possivelmente ele vai ser afastado. Talvez vai entrar o presidente da Alerj, que também está sendo investigado. E aí vai entrar. Aí vai entrar outro cara e aí vai vir o Ramon, que é técnico do Vasco. Mas é isso aí. Então. Boa sorte aí, né, Pitanga, pra você. Espero que nas suas próximas férias você consiga ter mais sossego. Boa sorte aos cariocas também, né? Imagina. Cara, boa sorte aos cariocas pra saberem quem é o governador. Cara, o Cristo Redentor, ele já quer sair de lá há muito tempo, né? Tem uns 4 governadores aí que se dependesse dele, ele saía, né? Mas como... Não, o Cristo Redentor, ele já mudou o jeito que as mãos estão, né? Não tá mais abraçando, tá, tipo, apontando pra frente e perguntando, cara, sério? De novo? Pois é. Mas também... Papo Democrático é Cultura, e caro ouvinte, temos 2 curiosidades para compartilhar com vocês em relação a esse caso no Rio de Janeiro. O primeiro delas é que, em toda a história do Rio de Janeiro, apenas 2 governadores não foram presos ou afastados durante seu exercício, que é no caso a ex-governadora Benedita da Silva e também o Leonel Brizola. E por que a operação que afastou o Wilson Witzel se chama Tris in Idem? Desculpa o meu latim em primeiro lugar, não sou fluente, porém, o nome da operação ela sai de um termo utilizado em direito chamado ne bis in idem, que a tradução do latim fica algo como não repetir igualmente. Só que nesse termo, ne bis in idem, a gente troca o bis por tris, que significa que algo ocorreu 3 vezes. E sim, parece que, caso confirmado pela justiça, o caso do Wilson Witzel será o 3º a se repetir no estado do Rio de Janeiro. O mesmo esquema de corrupção parece ter acontecido tanto na gestão do ex-governador Cabral e também do ex-governador Pezão, ambos afastados e presos, e ambos também são do partido MDB. Então quer dizer que corrupção no Rio de Janeiro é igual a invadir a Rússia no inverno? Basicamente. Você repete e no fim das contas ainda dá errado. Dando importância a seguir as regras do jogo, de acordo com o regimento interno do programa Fantástico da Rede Globo, o Rio de Janeiro já tem direito a pedir uma música no Fantástico. Então, depois que a gente percebeu que o Rio de Janeiro continua lindo, vamos para a semana do Executivo. Nessa semana, 2 acontecimentos aí foram bem marcantes na agenda do Poder Executivo. A fritura do ministro Paulo Guedes e a discordância, né, dele com o presidente Bolsonaro, o que acabou fazendo com que o lançamento do programa Renda Brasil fosse adiado.
e o lançamento em si do programa da Casa Verde e Amarela, que na verdade a casa é azul. Então, para quem já nos acompanha, sabe que na última semana, nosso último episódio, tinha sido anunciado o lançamento do programa Renda Brasil para essa terça-feira, mas a agenda acabou mudando, né? O programa foi adiado e na quarta-feira, no dia 26, em um evento em Minas Gerais, o presidente disse que a proposta estava suspensa, né? E que a equipe econômica e o presidente ainda não chegaram exatamente ao valor, né? E a forma como o programa vai ter. Então, uma frase que ficou bastante marcada que o presidente falou nesse evento foi, abre aspas, não podemos tirar dos pobres para dar aos paupérrimos, fecha aspas. Então, a resistência da equipe econômica se dá porque o presidente quer aumentar o valor, né, do hoje Bolsa Família e ainda quer incorporar mais pessoas ao programa, né, como uma forma de transição entre o auxílio emergencial e o Renda Brasil. O presidente também se colocou contrário a retirar recursos de outros programas, né, de políticas públicas para custear esse novo Renda Brasil. Alguns parlamentares, inclusive, até se pronunciaram sobre o risco da extinção do farmácia popular, né, que hoje facilita o tratamento de doenças crônicas e que economiza um investimento considerável no SUS. O ministro da Economia, nessa sexta-feira, dia 28, disse que a sua equipe já está finalizando os estudos para lançar o programa ou prorrogar ainda mais o auxílio emergencial. Queria puxar aqui para o Carlos e para o Pitanga para saber o que eles acham sobre essa discordância entre a equipe econômica e o presidente Jair Bolsonaro e se essa fritura do Guedes, né, já que Bolsonaro acabou dizendo em público que foi ele que barrou a proposta, se isso pode ser entendido como uma possível saída do ministro, quer dizer, mais uma possível saída do ministro, ou que foi só um sincericídio ali do presidente. Então, Atanã, é o que o Maia comentou, né? Se esse Renda Brasil não estava pronto e não tinha sido acordado com o presidente, e essas informações passaram, né, tinha essa previsão de ser lançado essa semana, quer dizer, então, que teve vazamento de informação por parte do Ministério da Economia antes da hora. E o que é preocupante nesse contexto é que isso demonstra, então, que há uma desorganização do governo. De novo, né, não é o primeiro caso, é inclusive mais um numa série de acontecimentos no Ministério da Economia que vão se somando e que é muito preocupante, né, porque a gente já teve a saída dos secretários, a gente já tem críticas de longa data com a demora em envio de reformas para o Congresso. São todos pequenos tijolinhos que vão se acumulando para aumentar o tom das críticas à equipe econômica e, nesse caso especificamente, à figura do Guedes. E, inclusive, para baixar o tom para agradar o mercado, alguns analistas indicaram que o ideal agora seria o presidente vir a público e falar não é bem aí, não é bem isso, a gente está alinhado, só barrei porque eu realmente não concordo, mas a gente está pensando em alternativas, e isso não aconteceu. O que aconteceu, na verdade, foi a fala padrão do Guedes, que é, a gente tem a nossa obrigação de apresentar as propostas e o presidente é o presidente, pode vetar o que ele não concordar ou não, e depois disso a gente precisa rever o que a gente vai apresentar. É, inclusive, a mesma linha de argumento que o Guedes tinha apresentado lá atrás, quando o Marco Cintra ainda era secretário da Receita Federal, apresentou a ideia da CPMF, o Bolsonaro não gostou, barrou a ideia, assim como o parlamento também não foi positivo e ainda não é positivo, Marco Cintra caiu, né? Falta a gente ver agora qual vai ser o nível de desgaste do ministro da Economia, porque não é a primeira vez que existe um desgaste da figura dele. Eu diria que, comparativamente, é a crítica mais dura e aberta do presidente, então tem isso aí. Carlos, eu enxergo de forma um pouco diferente, assim, né? Eu acho que o Guedes internalizou realmente o papel dele enquanto responsável por sinalizar muita coisa, mas eu acho que ele ainda não entendeu como o presidente funciona, entendeu? Ele ainda não percebeu que o presidente não compra totalmente a agenda que ele tem, e que o timing do presidente é diferente e que o timing do parlamento é diferente, que o presidente não vai se colocar na frente da arma para levar o tiro no lugar do Guedes, já que o Guedes antecipou uma informação pensando que o presidente ia pegar, não, tá tudo certo aqui, carimba e manda. A gente já percebeu esse mesmo comportamento em outros projetos aí que foram protagonizados pelo Ministério da Economia e que tiveram que levar a chancela do presidente em algum momento. Concordo contigo que realmente existe uma falta de coordenação, mas para mim isso nem é institucional. Eu acho que é uma questão realmente de falta de sintonia entre o ministro e o presidente.
quando aperta, o ministro vai sempre falar que a prerrogativa é do Bolsonaro, e o Bolsonaro não vai queimar o capital político que ele tem aí sobre a entrega do auxílio emergencial, discutindo isso de formas que pudesse colocar o entendimento dele sobre o programa ou sobre a importância do programa em xeque. Para mim, o Guedes só sai demitido e eu não acredito que o presidente Jair Bolsonaro vai fazer alguma coisa dessa. Eu acho que ele prefere ficar tendo alguém que ele confia e pode entregar o trabalho de forma competente e que não vai se importar tanto em sofrer algumas frituras aí. É claro que se o Guedes fosse um pastel, né, já tá complicado pra ele. Tava douradinho já tava douradinho. Tava não, douradinho. Mas assim, eu também acho que é meio precipitado considerar a saída do ministro agora. Mas o que é preocupante em si é essa indicação pro país em si, que não há tanta organização interna quanto deveria ter. Acho que esse é o principal alerta que a gente pode tirar dessa semana, sabe? Sim, com certeza. Eu creio que a gente tem dois cenários em relação ao poder executivo. Por um lado, eu ainda acredito que o presidente Bolsonaro, e aí isso vai em direção a outros comentários de analistas, de que o próprio presidente ainda continua em campanha. É só a gente ver esses rolês que o presidente tem feito com inauguração de obras e ações promovidas em vários estados do Brasil. E no caso, o direcionamento hoje dele da campanha não está tão forte ou vinculada com a mesma população ou o mesmo espectro de eleitores de 2018. A gente sabe que hoje ele tem um apelo popular muito grande, e tanto que esses rolês do presidente para a inauguração começou no Nordeste. Querendo ou não, as pesquisas mostram um cenário positivo para o presidente. Pelo menos a rejeição ao governo atual tem caído e uma certa aprovação, querendo ou não, tem subido. E aí é algo que um professor nosso, um colega nosso, o professor Cromar de Souza, falou recentemente em telejornais, foi o fato de que o governo busca uma assinatura popular, isso é, busca um programa para ficar marcado. No caso, se Lula teve o Bolsa Família ou o Fome Zero, o presidente Jair Bolsonaro tenta buscar a Casa Verde e Amarela e até mesmo Renda Brasil. O outro aspecto que eu quero falar é em relação a esse fato de comunicação do governo. A gente pode lembrar que não só houve essa tentativa de fritura em termos de relação Bolsonaro-Guedes, mas também houve na sexta-feira uma certa contradição entre o ministro do Meio Ambiente, o Ricardo Salles, e o vice-presidente Hamilton Mourão. Como a gente sabe, a pauta da Amazônia tem sido, inclusive, fortemente comentada em espectros internacionais. Só que no caso, o ministro Salles tinha anunciado que haveriam cortes em relação ao Ministério do Meio Ambiente e que isso impactaria, inclusive, na parada de combate e ação ao desmatamento e até mesmo às queimadas na Amazônia. No mesmo dia, algumas horas depois, o próprio vice-presidente Hamilton Mourão, que ainda não tem sido referência em ações em relação à Amazônia, tinha dado uma resposta de que o ministro havia se precipitado e que o momento agora é que o governo federal estava buscando alternativas e aí estaria reduzindo um pouco o orçamento dos ministérios, e isso incluiria todos os ministérios para continuar pagando o auxílio emergencial, que também não seria mais de R$600. Salles, ainda na sexta-feira, havia comunicado que esse retorno por parte do vice-presidente só teria acontecido após a sua manifestação e seu apelo. Então, puxando o gancho do Pitanga sobre a necessidade do governo de criar uma identidade com o eleitor, né? Mesmo o Renda Brasil tendo sido adiado na terça-feira, ainda aconteceu o lançamento do programa habitacional, o Casa Verde e Amarela, que é uma reformulação do Minha Casa Minha Vida, com a redução da taxa de juros, né? E um foco um pouco diferente. Dessa vez na regularização fundiária, e entrega a possibilidade de atender famílias com renda mensal de até R$7 mil, dessas que residem em áreas urbanas, e para as famílias residentes nas áreas rurais, com renda até R$84 mil por ano. Com esse programa, o objetivo do governo é ampliar a política habitacional, né, atendendo ali famílias também da classe média baixa brasileira, e o texto já foi encaminhado para o parlamento por meio da medida provisória 996. Então, toda vez que você ouvir falar dessa MP, você vai saber que é o programa Casa Verde e Amarela, que a casa é azul e, na verdade, é o Minha Casa Minha Vida reformulado. Pessoal, e como diria o Pitanga, atravessando a rua e indo ali pro Congresso Nacional, essa semana foi movimentada e o Atana lembrou aí do número da MP, estamos chegando na casa de 1000 MPs, né? Então é algo aí a se considerar, mas o que a gente precisa focar dessa semana é a MP
959, que aprovou algumas regras para o auxílio emergencial, mas o ponto que realmente movimentou a medida provisória foi a possibilidade do adiamento da vigência da Lei Geral de Proteção de Dados. A Lei Geral de Proteção de Dados já vem aí numa peleja de alguns anos para entrar em vigor, e o texto tinha sido aprovado na Câmara na terça-feira e foi remetido ao Senado. Na Câmara, o texto passou com a previsão de que a Lei Geral de Proteção de Dados seria adiada até 31 de dezembro de 2020. Já no Senado, a história foi um pouco diferente. Inclusive, pegou uma parte dos analistas do mercado despreparados, né? Porque o Senado... porque o Senado votou a medida provisória, mas declarou prejudicado a parte do texto que falava sobre a vigência da Lei Geral de Proteção de Dados. Declarar prejudicado quer dizer que não vale, né, a parte do texto. Isso porque o Congresso já tinha tratado do tema, já tinha apreciado algo sobre, com o PL 1179, que era de autoria do senador Anastasia. E com isso, então, agora a Lei Geral de Proteção de Dados aguarda a sanção presidencial para entrar em vigor. E aí, para relembrar rapidinho, a Lei Geral de Proteção de Dados estabelece um arcabouço jurídico com regras específicas para tratamento de dados, sobre a responsabilidade sobre o tratamento das empresas e os direitos dos usuários. Estabelece aí alguns pontos sobre uso de ferramentas automatizadas, sobre consentimento do cidadão sobre o uso dos seus dados. E tinha uma previsão também na Lei Geral de Proteção de Dados, que é a criação de uma Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD. E a criação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados foi postergada ao longo desses 2 anos, apesar dos pedidos do setor privado, da sociedade civil, para que o governo editasse, indicasse os nomes, estabelecesse o regimento e como seria e como funcionaria essa autoridade. Isso não aconteceu e, portanto, os setores defendiam que a entrada da lei fosse adiada, justamente porque não existia esse ente que pudesse regularizar e pudesse organizar como a aplicação da lei vai acontecer no país. O Senado prejudicou a parte do texto sobre a LGPD na quarta-feira e na quinta-feira o Executivo publicou a estrutura regimental da Agência Nacional de Proteção de Dados. A agência ela fica responsável por zelar pela proteção dos dados pessoais, né, de acordo com a legislação, zelar por segredos comerciais e industriais, pela proteção dos dados das pessoas e sigilo de informação geral. E o ato também já traz a organização da agência em si, né? De como o conselho diretor, que é o ente máximo, vai funcionar. E o conselho diretor vai ser composto por 5 membros, indicados pelo governo, mas que tem que passar pela aprovação do Senado. Assim como já acontece com outras agências, né? Como acontece também com o Banco Central, acontece com a NTT, acontece com a Anvisa. E aí tem 2 pontos que a gente precisa considerar a partir disso, que são importantes para o cenário futuro. O primeiro é que a Lei Geral de Proteção de Dados ainda não está em vigor. Ela aguarda a sanção presidencial dessa medida provisória, que prejudicou essa parte do texto, e essa sanção tem como prazo máximo dia 17 de setembro. Então, até lá, nós ficamos no aguardo da sanção pelo presidente. O segundo ponto é que as indicações para a Agência Nacional de Proteção de Dados têm que passar pelo Senado. Só que o Senado não se reúne para avaliar indicações desde o início da pandemia. E surgiu a indicação de que o Senado estaria organizando para avaliar, fazer uma mega sabatina para avaliar esses nomes de agências e embaixadas, que são, por enquanto, 43 indicações. E isso seria até o fim de setembro. Então, setembro vai ser um mês essencial para que a gente saiba qual vai ser o futuro da Agência Nacional de Proteção de Dados e para a aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados. Esse é um ponto, Carlos. Há uma certa insegurança jurídica e aí falta realmente a estruturação e a efetividade da Entidade Nacional de Proteção de Dados. Vale lembrar que a Lei Geral de Proteção de Dados hoje, ela é movimentada também nos estados e municípios, só que há uma certa preocupação porque se você tentar instituir uma Lei Geral de Proteção de Dados estadual ou municipal, você pode acabar acarretando em uma série de burocracias e essas burocracias serão apenas uma reprise ou uma repetição do que acontece em federal. Então você pode gerar bipunição para aquela pessoa que descumprir a lei, fora que também acaba gerando uma bola de neve sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Ainda no Legislativo, nós tivemos a promulgação do Fundeb,
Então o Fundeb agora passa a ser parte da nossa Constituição, se torna uma política de Estado, né, de certo modo. E nós falamos já do Fundeb, né, no nosso episódio número 1, eu recomendo que vocês voltem lá, e tem inclusive alguns pontos importantes sobre o Fundeb, sobre a importância dele como política, mas só para explicar como foi a semana, o texto estava no Senado e ele foi aprovado no final da terça-feira de noite, com um placar de 79 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Então, no Senado não aconteceu aquilo que havia acontecido na Câmara, de alguns parlamentares votando contra, que inclusive gerou todo um desgaste por parte do governo, que a gente comentou também no nosso primeiro episódio, vai lá escutar. E na quarta-feira o texto foi promulgado numa sessão conjunta, e aí a promulgação contou com a presença de, né, atores importantes, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, o presidente da Câmara, o Maia, e os líderes do governo no Congresso, o senador Eduardo Gomes, e na Câmara o deputado Ricardo Barros. A gente também comentou sobre isso nos episódios passados, passem lá para ver sobre as alterações na liderança do governo. E um último ponto que a gente precisa comentar na semana legislativa é que tivemos mais uma reunião da Comissão Mista de Reforma Tributária, dessa vez com atores do setor produtivo. O que dá para tirar da reunião mesmo é que os setores da economia continuam muito preocupados com a percepção de que pode haver um aumento de carga tributária, apesar do governo, relator e todo mundo dizer que o que está sendo buscado é que a carga se mantenha igual, só seja redistribuída. E isso acontece em grande medida porque a proposta do governo fatiada não traz todos os pontos que devem ser debatidos numa reforma tão ampla. Só que essa reunião não foi o ponto alto do debate tributário dessa semana. O que a gente tem realmente que comentar nessa semana é a aprovação do PLP 170 de 2020, que estava no Senado já e regula o recolhimento do Imposto sobre Serviços, o ISS, pelo município do consumidor e não da empresa que presta o serviço. Quer dizer que o recolhimento vai acontecer no lugar que o serviço é prestado e não mais no lugar que a empresa que presta o serviço está domiciliada, né? E é uma alteração considerável do ponto de vista fiscal para os municípios e também algo que as empresas vão passar a ter que considerar nesse processo. E por que isso é tão importante? Porque aprovar um projeto que altera esse tipo de regra no Senado, mesmo havendo o debate de uma reforma tributária ampla acontecendo, dá pra gente um sinal muito claro de que os senadores não estão dispostos a esperar o governo em tudo, ou não colocam muita fé no avanço das discussões da reforma ampla. Isso, inclusive, foi um ponto que foi levantado por alguns atores. E aí, outro ponto que é importante a gente levantar aqui é que o projeto foi aprovado com 66 votos favoráveis e 3 contrários, e o governo atuou contra. O governo tentou retirar o item de pauta e também contou com a ajuda ali do presidente da Comissão Mista da Reforma Tributária, o senador Roberto Rocha, que queria fazer algumas reuniões na comissão, sem sucesso. O texto agora vai para a sanção presidencial. A outra indicação que a gente tira, então, é que o governo não tem no Senado hoje tanta capacidade tanto poder de manobra quanto precisaria para matérias desse nível, né? Além desses pontos levantados pelo Carlos, estou aqui como agroboy do Papo Democrático, destacando a presença da Confederação Nacional da Agricultura na discussão da reforma tributária, né? Como o Carlos já disse, essa semana foi realizada uma reunião com algumas entidades do setor produtivo para discutir os impactos, né, das propostas que estão sendo analisadas pelo parlamento e o agro. Esse gigante aqui que carrega o Brasil nas costas, eu devo dizer. Fez suas considerações contrários a alguns pontos da proposta, sobretudo a questão da desoneração da cesta básica e a desoneração também dos insumos que são muito necessários para a competitividade do nosso mercado agrícola no exterior e também para entregar... E subsídios, né? E esses subsídios também são fundamentais para entregar para a população alimentos por preços mais baixos, né? Claro que eu concordo quando muitos parlamentares dizem que não tem como entender as entidades que se colocam favoráveis à proposta, mas que não estão dispostos, né, a que realmente o seu setor sofra alterações, né, e eventualmente passe a pagar mais ou deixe de ser atendido por algum aspecto de política fiscal de benefício específico, como é o caso dos defensivos agrícolas e dos insumos de produção, né? Então, realmente é uma discussão bem ampla, como o Carlos bem pontuou. A gente quer ver no parlamento, né, como que vai ser, como que no fim do dia o texto vai sair e como que vai ser aprovado. Porque é uma matéria que influencia todo mundo, né? Não só o mercado produtivo, como também os consumidores.
Então é isso, chegamos no momento em que nós consultamos os nossos búzios e compartilhamos as nossas expectativas para a próxima semana. Na próxima semana, além da instalação da CPI da pandemia no Distrito Federal, creio eu que o processo de impeachment do governador Wilson Witzel deve ganhar força, ainda mais que o ministro Alexandre de Moraes do STF derrubou a liminar do Toffoli que congelava a tramitação na Alerj. Então, para a próxima semana, algumas matérias aí entraram na ordem do dia, né? Que eu tenho que trabalhar em cima. E hoje a minha única preocupação é isso mesmo: saber se isso vai ser aprovado ou não. Para quem gosta de andar de avião, talvez eu traga boas notícias semana que vem. Então, na semana que vem, acho que as atenções vão estar voltadas para o desenvolvimento aí da relação entre Bolsonaro e Guedes, né? Ver se teremos novos capítulos da novela. Na reforma tributária também teremos reunião. Dessa vez com participação da Confederação Nacional de Comunicação Social, com a Confederação da Indústria, com a Confederação da Saúde, com a Confederação de Transportes e com a Confederação de Serviços. E também fica aí a nossa expectativa pela sanção que vai afetar a entrada em vigor da Lei Geral de Proteção de Dados. Eu acho que eu posso fazer aqui o buzo do Vinícius, né? Que ele imagina que o Corinthians ganha aí algum jogo nessa próxima semana. Será que se a gente falar em nome do Vinícius, a gente tem a mesma quantidade de sorte que ele? Rapaz, eu espero que não, porque Deus que me livre. Então é isso, este é seu 6º episódio do Papo Democrático, o mesmo número de governadores do Rio de Janeiro que foram afastados ou presos nos últimos 4 anos. Se você escutou até aqui, nosso muito obrigado. Não esqueça de nos visitar nas redes sociais. Lembrando que por lá também nós temos conteúdos exclusivos e informativos que podem ajudar a compreender também a política e o seu cotidiano. Com a produção executiva de Beatriz Queiroz e designer de Bruno Schiavocello, este é o Papo Democrático, seu esforço semanal de compilado político nas melhores plataformas de podcast do Brasil. Mike, eu amo o Rio, mano. Eu amo o Rio. São os cariocas que não gostam deles mesmo, tá ligado? É o Rio de Janeiro que não se ama. Eu amo, pô. Eu vou lá pra visitar, eu acho massa. Eu fico chocado? Nem um pouco. Eu fico decepcionado, mas não chocado, tá ligado? Porra, meu irmão, eu já falei. Não tem jeito mais. Não dá mais.